Bom, então, hoje, nós estamos no dia 24 de novembro de 2022, e a gente vai dar a aula número 10. Então, a aula passada, a gente conversou sobre as redes de conexão, né? Então, a gente falou das várias conexões, como que os chakras se conectam, né? E aí, é interessante como as coisas vão acontecendo, né? Porque no grupo de terça-feira, teve uma mensagem que eu canalizei para uma pessoa, e eu achei, porque tem isso, às vezes você gosta da mensagem, nem sempre você gosta, mas não interessa se você gosta ou não, porque isso é questão de ego, né? Mas eu fiz uma mensagem para uma pessoa que eu achei ela muito interessante, e ela partiu de uma coisa pessoal para uma coisa completamente geral, que falava muito sobre essa história, né? Da vítima, né? E do agressor. Então, e eu achei muito interessante, porque, na realidade, na mensagem, veio Maria Madalena, e ela veio de rosa. Geralmente, quando ela aparece, ela vem de cor de rosa, e ela veio como a mãe, né, Maria, a mulher, que, que é o símbolo, porque, na realidade, isso é uma simbologia, né, gente? São arquétipos, na realidade, né? Se isso viveu, se existiu, não existiu, isso na verdade não interessa, né? Isso está, né, no nosso inconsciente coletivo, né? Mas, assim, ela vem muito representando, né, a questão da dor das mulheres. E que essa dor, na realidade, ela vem, então, para amenizar isso. Então, ela envolveu as pessoas com o manto rosa, e foi muito interessante, porque ela foi falando uma coisa assim de quem era a vítima, de quem era o agressor, né? Então, de forma que a vítima olhou para o agressor e viu o coração dele cheio de espinhos. E a Maria Madalena, então, ela foi, pôs a mão nesse coração, e quando ela põe a mão com o cristal líquido cor-de-rosa, dissolveu esses espinhos. Então, assim, a vítima pôde ver a dor do agressor. Então, assim, foi uma coisa muito interessante que eu achei, porque mostra para a gente como é que a gente realmente precisa atuar, porque com relação à questão do cristal líquido, e isso tem a ver, então, tudo com as conexões, né? E tem a ver tudo com esse tema, ganhar, perder, né? Essa coisa, hoje foi bom porque o Brasil ganhou, mas nem sempre ele ganha, né? E isso é uma coisa que acontece o tempo todo, né? Lembramos do 7-1, né? Da Alemanha, que foi realmente uma lavada, assim. Então, assim, a gente vai aprendendo a lidar com isso. Então, isso cai muito nessa história, né? Da vítima e do agressor, independente do tipo de agressão, né? Mas, muitas vezes, quando você faz alguma série de... vai analisando e vai pensando, a tendência mais natural é a vítima, né, querer se proteger e tal, mas ela não tem essa visão tão clara com relação ao agressor. Então, quando a vítima reconhece que o agressor também é vítima, porque sabe-se lá o que ele viveu, o que ele passou, também é, entre aspas, um sofredor. Por que sofredor? Porque aqui, no plano que a gente está, né, como ser humano, a gente vive isso. Então, nessa dimensão, a gente vive o sofrimento, né, que tem a ver com esses conflitos, com a dualidade, tem a ver com ganhar e perder, né? Porque parece, né, se a gente fala entre agressor e vítima, parece que o agressor ganhou, mas não é isso. Não é isso, né? A gente que tem essa impressão. E isso tem a ver com a conexão, né? Como é que eu vou me conectar com os outros? E aí, o link que eu fiz e que eu acho que é importante a gente conversar hoje, é exatamente essa questão do que a gente falou na aula passada, de que de todos os chakras, né, saem as redes de conexão. Então, a gente se conecta em todas as dimensões, em todos os níveis. Então, se a gente pega o plexo solar, do plexo solar, a gente é a terceira dimensão, a gente está na superfície terrestre. Então, tem uma rede de conexão que nos conecta a todos, né? Nossos irmãos humanos, todos, sem exceção. E aí, a gente precisa ter esse olhar. Que olhar? Eu sou fonte de cristal líquido, eu sou luz primordial. Todos são. Então, eu preciso reconhecer no outro isso. Ele pode, naquele momento, não estar demonstrando isso. Por quê que ele pode não estar demonstrando? Porque no nível da personalidade, né, que é um nível mais sutil, mais
superficial, e ele é mais como se fosse uma casquinha fina, ele não apresenta isso. Então, a gente tem essa tendência, né, a fazer esse tipo de julgamento, que tem a ver com os preconceitos, né? Que, ela é vítima, coitadinha dela, né? Mas e o agressor? Vamos lá, né? Vamos malhar o agressor. Então, a gente reafirma isso, muitas vezes, no ego, né? Na nossa mente racional. Então, a gente precisa ver de uma outra forma. E essa forma que veio, né, nessa mensagem que eu fiz para essa pessoa, eu achei muito interessante, porque foi de uma forma assim que foi dissolvendo, né? Você vê desse jeito. E aí, quando vem essa qualidade de Maria Madalena, né, o que ela representa, representa isso, né? Uma mulher que realmente sofreu muito, que foi muito abusada em todos os níveis, né? E isso tem a ver com o quê? Com a humanidade. Isso tem a ver com todo mundo, tem a ver com um grupo de pessoas. E muitas coisas, né, que a gente sente tem a ver com a dor da humanidade. A gente tende a achar que a dor é nossa. Mas uma vez meu filho era pequeno, né? Estava com dor de ouvido, alguma coisa assim. E aí eu falei com ele, não, mas ele falou, não, mas a minha dor é pior que a de todo mundo. Eu falei, tá, realmente. É. Assim, a pessoa, então assim, ele era pequenininho, 7 anos, uma coisa assim. E aí eu observei aquilo, né? Falei, gente, a tendência que a gente tem, né? Que o que acontece com a gente é pior do que com todo mundo. Isso, essa coisa de que o que acontece comigo é pior do que com os outros, é isolamento, é divisão, é separação. Porque a dor que a gente sente tem a ver com a dor da humanidade. Nessa mensagem que eu fiz para essa pessoa, na terça-feira, isso veio muito claro, que aquela dor que ela estava vivendo ali, de uma história dela, não era uma história apenas dela. Era uma história que tinha a ver com os antepassados, mas tem a ver com toda a humanidade. E que a gente tem que ter essa consciência, que sendo humanos, é passível da gente viver essas coisas. Como isso que a gente falou, ganhou e perdeu, né? Hoje todo mundo está alegre porque o Brasil ganhou, mas ninguém sabe se vai continuar ganhando, já perdemos várias vezes. Então, assim, é a mesma coisa, né? A criança, quando perde, ela não aceita, né? Mas isso a gente vê que a gente vai amadurecendo e vai vendo de uma outra forma. É normal isso, mas a gente tem que ver que a coisa não é apenas da gente. Que a gente faz parte, não tem como separar a gente dos nossos irmãos humanos. Não tem como. E não são só laços de sangue, né? São todos os seres. Porque, na verdade, não são nem só os seres humanos, né? Nós estamos falando dos seres humanos, porque nós estamos falando, principalmente aqui, hoje, agora, nesse momento, dessa rede que se expande do terceiro chakra, que é o plexo solar, que tem a ver com a terceira dimensão, que tem a ver, então, com tudo que a gente vive na superfície terrestre. Quanto mais a gente compreende, aceita e consegue sentir, integrar isso, melhor, fica mais fácil para a gente, né? Então, numa situação onde a gente se coloca como vítima ou como agressor, né? Que acontece com todo mundo, uma hora você está num papel, outra você está no outro, né? Que é aquela história, eu fui abandonado, mas e às vezes que você abandonou? Sempre tem os dois lados, né? Isso existe sempre. A gente começa, então, a ver que tanto um lado como o outro está apenas nessa casquinha da personalidade, que na realidade, né? No nosso âmago mesmo, o que a gente é em essência, a gente não tem nada disso, a gente tem a união. Então, a conexão, ela é extremamente importante. Por isso que eu falei como tudo tem a ver a sincronicidade, porque eu também perguntei se a minha conexão na internet estava boa, porque eu estou num outro lugar, né? E essa internet aqui pode ser um pouco pior. Então, assim, você vê que tudo está conectado, tudo está ligado, né? Mas o que isso tem a ver com cada um? Então, a gente tem que buscar sempre de uma forma mais profunda, né? E a gente volta na velha história. Quem sou eu realmente, né? Por isso que a gente reforça essa história, né? Eu sou luz primordial, eu sou fonte de cristal livre. Eu e todos. Mas se eu reconhecer em mim, eu posso reconhecer no outro. Se eu não reconhecer em mim, não tem como reconhecer no outro. Essa é a questão. Por isso que primeiro é com a gente mesmo, né? Quando você consegue reconhecer em você, aí você consegue reconhecer no outro, né? E aí não existe mais essa divisão entre ganhadores e perdedores, entre vítimas e agressores, né? O algoz e a vítima, não tem mais essa divisão. Aí a gente já está no outro plano. Vamos dizer que nesse plano que a gente está, né? Na superfície terrestre, onde a gente vive basicamente esse muito, né?
predominantemente a terceira e quarta dimensões, que tem a ver com a dualidade, com a divisão, né? A gente vive isso mais intensamente. Por quê? Porque em outras dimensões não existe. Né? E o nosso objetivo, o momento atual, né, chamado aí de transmutação planetária, é o momento de transcender a dualidade. E é isso que a gente está fazendo. Quanto mais a gente expande a consciência, mais a gente vai ficando realmente assim com essa sabedoria interior. Você tem acesso a essa sabedoria interior, e essa sabedoria interior, ela te traz esse conforto de você aprender a lidar melhor com as coisas que acontecem no dia a dia. Que seja ganhando ou que seja perdendo, porque você tem que saber ganhar e tem que saber perder nesse plano que a gente está. Primeiro que você não ganha sempre, também não perde sempre. Né? Às vezes ganha, às vezes perde, é o normal. E a criança vai aprendendo isso aos poucos. Mas quantos de nós, né, em alguns momentos, agimos como crianças? Né? Nós, todo mundo, a humanidade inteira. Então, a gente tem que reconhecer isso, mas reconhecer sempre na aceitação. Quando a gente se aceita, então, a gente faz sempre as coisas certas? Não, porque nós somos humanos. Então, como nós somos humanos, nós temos isso, né? Essa coisa da dualidade. Então, às vezes, a coisa sai bem, às vezes não sai. Isso é o normal para todos. Então, quando você tem tolerância com você mesmo, você tem tolerância com o outro. Mas perceber que isso tem a ver, então, com a conexão. Então, hoje, né, eu queria dar esse foco maior para essa conexão nesse nível, a conexão com a humanidade. Reconhecer isso. E como que a gente pode lidar com isso? Independente da situação pessoal. Cada um vai ver uma situação. Né? A situação que a gente vive é a situação que tem a ver com livre-arbítrio. São escolhas que a gente fez, né? Muitas vezes de uma forma que não é consciente, mas foram feitas né? Essas escolhas. E agora a gente está vivendo isso. Né? Isso não tem nada de ruim, são apenas experiências que estão trazendo o quê? Esse aprendizado que nós quisemos, que nós buscamos. Né? Então, quanto mais a gente compreende dessa forma, quanto mais a gente pode vivenciar isso, melhor. Melhor para todos nós. Certo? Então, eu vou fazer uma mensagem para que fique mais claro para vocês. Então, a mensagem sempre ela tem, né, o objetivo de vocês vivenciarem isso. Então, eu dou uma explicação, né, sempre faço isso, para vocês começarem a entender, né? Então, vocês vão primeiro ter um esclarecimento mais, não totalmente, mas mais mental, e aí vocês têm a experiência. Então, eu vou pedir para vocês fecharem os olhos, respirar fundo. E ao respirar fundo de uma forma suave, cada vez você vai respirando de uma forma mais suave. E você vai entrando como se fosse um túnel. Esse túnel, ele é escuro, mas ele é extremamente agradável. Você toca nas paredes do túnel, tem horas que esse túnel se fecha e ele cola em você, mas ele é de um cristal líquido, muito macio, gelatinoso, e ele te aquece. Ao mesmo tempo que ele te aquece, ele faz um processo em você de regeneração. Além de regeneração, ele reforça. E reforça principalmente essa rede de conexão. Principalmente, então, a rede de conexão que nasce no terceiro chakra. E aí você vê que o túnel, na realidade, é que você entrou dentro do terceiro chakra. É como se você estivesse, então, nesse túnel subterrâneo. Não é como um metrô, porque é um túnel que você, como se você mesmo estivesse construindo, e você constrói de acordo com a sua necessidade. Porque o que você vai receber desse cristal líquido em volta é o que você precisa para se equilibrar nesse nível, no nível da vida na superfície terrestre, no nível da vida no cotidiano.
E você começa a sentir, perceber coisas diferentes. É como se você voltasse lá atrás na sua infância e ver as coisas que você sonhava, pensava e construía, ou pensava construir. E começa a ver, dentro então desse túnel que você mesmo está construindo, como que você chegou ao ponto onde você está, o que você foi construindo, e como cada coisa que você construiu foi extremamente importante e necessária para que você chegasse no ponto onde você está hoje. E hoje tem uma clareza do que você quer, que tem a ver com o aprofundamento do seu conhecimento pessoal, um aprofundamento da sua compreensão, da visão, um esclarecimento, uma expansão de consciência. E aí você entende que nesse túnel você está recebendo tudo que você precisa. Você recebe o cristal líquido que você mais necessita. Interessante que primeiro você sente que você está dentro da Terra. Então, na segunda dimensão, no magma, cristal líquido, marrom, derretido. Depois você está na superfície terrestre, como se você estivesse num deserto, muita areia, mas aquela areia era muito boa. Mesmo a tempestade de areia, agora ela vem de uma forma a fortalecer os seus ossos, que significa a sua estrutura. Fortalecer a estrutura significa você estar forte em condições de lidar com a sua vida no dia a dia, com tudo que você é, com tudo que você quer ser. E aí vem um esclarecimento maior do que é esse querer. Esse querer é algo que precisa estar conectado com uma vontade pura do seu coração. Mas o que é uma vontade pura do coração? É uma verdade interior. Porque antes você estava pensando, ou quando criança, ou mais jovem, nas coisas que você queria adquirir, mas coisas mais materiais. E coisas que iam, então, fazer com que o seu ego ficasse mais hipertrofiado. E você vê isso de uma forma muito clara. E aí você fala, mas isso não é a minha vontade real. E quando você fala para você mesmo, isso não é a minha vontade real, é como se o ego murchasse. Ele vai dissolvendo. Mas aí você fala, não, mas eu não quero ficar sem a minha mente racional. E aí você ouve uma voz interior. Você não vai ficar sem a sua mente racional. Só que a sua mente racional, ela vai ficar agora mais clara, porque você tem acesso à sabedoria. E sabedoria é exatamente isso, é expansão de consciência. E aí você continua dentro desse túnel. E você percebe que esse túnel, na realidade, é esse tratamento. E esse túnel ele vai te levar para as várias outras dimensões. Você entra na quarta dimensão e vê muita dualidade, muito conflito, ainda muita dor e muito sofrimento. Tem pessoas que já foram embora, que já morreram, pessoas que não estão bem, e aí você vê, nossa, mas quanto drama humano. E aí você ouve uma voz que você sabe que é de um ser muito sábio. Não precisa saber quem é. Pode ser que você até conheça algum ser que você considera mestre. Mas isso não importa. O que importa é o que ele diz, que tudo isso que vocês estão atravessando nesse momento são escolhas lá de trás, e foram escolhas, na época que foram feitas, conscientes. Porque essa experiência de agora, na terceira e quarta dimensão, está levando vocês a um novo patamar, a que vocês possam realmente aprofundar nesse conhecimento interior, não apenas seu, mas de todos. E aí você vê como que, de fato, por mais que você queira, ou por mais que você ache que existe uma divisão, quando você está na dualidade, terceira e quarta dimensão, essa divisão não é real. E isso fica muito claro. E aí você olha para uma pessoa, ou que você não gosta, ou que já criou muito problema para você, e que você olha para ela e pensa, nossa, mas eu sempre vi essa pessoa como uma pessoa, como se fosse uma persona não grata. Mas agora eu olho para ela de uma forma tão diferente,
Porque ela toca o meu coração. Porque se você vê essa pessoa trilhando o caminho dela, o caminho dela pode não ter nada a ver com o seu, mas você respeita, da mesma forma que você pode respeitar o seu próprio caminho. E aí é como se essa pessoa parasse completamente de te incomodar. E aí você entra num outro plano, que é o plano que tem a ver com a quinta dimensão, onde você vê essa conexão com todos os seres, e aí são seres não apenas do planeta Terra, no sentido de Terra como de quinta dimensão, o mundo de cristal colorido, mas os vários planetas de cristal colorido espalhados pelo universo. E aí você percebe que a ilusão de estar vivendo num planeta Terra é ilusão mesmo, porque não tem como você não estar conectado a tudo que existe no universo. E aí, quando você percebe isso, dá uma sensação de liberdade, e a sensação que você pode voar. O voar aqui significa que você não está realmente preso no planeta Terra. Você vive as condições aqui por livre escolha. Essas condições são importantes para você crescer do jeito que você quer, de acordo com a verdade e a vontade do seu coração, e aqui é o seu coração real, puro. Mas que você pode também vivenciar outras experiências em outras dimensões. Você não está preso completamente ao planeta Terra. Você vive aqui, mas sabendo que você tem essa total liberdade. Aí você lembra da conexão com o centro da Terra. A importância de você estar conectada com o centro da Terra é viver essas experiências todas, onde quer que seja, nas outras dimensões, mas estar conectado à Terra para que você possa viver esses benefícios na superfície terrestre. E quando você percebe isso, vem uma leveza muito grande. E logo, rapidamente, vai passando por outras dimensões. Sexta, e aí você chega na oitava dimensão, de repente, e vê os mestres ascensos. E você reconhece vários mestres. E você diz, nossa, mas eu sempre quis estar aqui. E aí um dos mestres chega perto de você e fala, você sempre esteve aqui, nunca saiu daqui. E aí você fala, mas como assim? Eu sempre quis, via que estava tão longe, tão difícil. E ele fala, olha, isso é apenas uma ilusão. Você sempre esteve aqui. Assim como você sempre foi luz primordial, como todos nós. Nunca, nunca deixou de ser. E aí isso vem também como um bálsamo. O seu coração fica mais leve, porque antes é como se ele tivesse um pouco apertado. E aí dissolve esse aperto. E o seu coração fica bem cor-de-rosa. O cor-de-rosa aqui é porque o vermelho do coração, e o vermelho que tem a ver, então, com o primeiro chakra e a conexão com a Terra, ele recebe muito cristal líquido branco do reino angélico. E aí ele vai suavizando. Ao suavizar essa cor, você pode perceber mais e começa a atuar na superfície terrestre de uma outra forma. E aí, como você pensasse assim, ou ouvisse, nossa, mas eu sempre achei que os anjos estavam lá longe. E aí um anjo aparece para você e fala, não, os anjos estão sempre aí com você. Existe o anjo da guarda, existe aquele anjo que está sempre com você, que te orienta. E todos te atendem quando você pede, quando você precisa. E aí você vê que, de fato, essa separação das dimensões, ela não existe, porque você vive todas ao mesmo tempo. E é exatamente o fato de viver todas ao mesmo tempo que pode fazer com que você viva com leveza as situações do cotidiano. Por mais estranhas, complicadas ou difíceis que elas pareçam ser. Porque a sua compreensão agora, ela é diferente. É como se você estivesse realmente olhando muito mais de dentro do seu ser. Com toda essa ajuda de todos os seres que vivem a qualidade da unidade. E aí você pergunta de novo, mas eu posso? É possível isso? Eu viver a qualidade da unidade aqui no planeta Terra, aqui na superfície terrestre? É como se você ouvisse um coro, vários seres de várias dimensões dizendo, sim, você já está vivendo, só que você não tem muita consciência disso, apenas isso. Mas, de fato, você vive. Por isso que é preciso tirar esse véu da visão. Por isso que é preciso você enxergar mais. Isso é
expansão de consciência, porque, na realidade, todos são luz primordial, todos são fonte de cristal líquido, mas muitos se esqueceram. Então, é preciso se lembrar. Ao se lembrar, ter a intenção. Eu sou, e eu tenho a intenção de permanecer nessa consciência, porque eu quero estar vivendo bem onde eu estou. E aí não faz mais diferença onde é que você está. Não é onde você está, numa cidade ou noutra. Em cada dimensão. Se você está vivo no corpo físico ou não, não faz mais diferença. Porque não existe mais diferença. Tudo muda completamente. E aí você se vê deitada numa maca, e essa maca ela é cheia de cristal líquido branco. E você se deita e vê os anjos se aproximando de você, e esses anjos vão passando a mão no seu corpo emocional e vão limpando, então, todas essas manchas, essas lembranças que têm a ver com as crenças, com as repetições de padrão, que tem a ver com a personalidade, marcas que ficaram aí, todas se dissolvem de uma forma instantânea, mágica. E você fala, nossa, mas isso vai desaparecer para sempre? E aí você ouve a resposta. Isso depende de cada um. Toda vez que você estiver na consciência do ser que você é realmente, você está completamente purificado. Isso não significa que, logo em seguida, você pode, então, mudar a forma que você vê, porque você vai mudando de dimensão. Mas uma coisa é certa, a cada dia você se purifica mais. A cada dia você consegue estar mais tempo na sua consciência, no real que você é. E isso vai te dando um conforto. E aí você pergunta, mas e se eu esquecer? O que eu posso fazer? E aí é como se você ouvisse ao mesmo tempo os anjos, os mestres, todos os seres que vivem da qualidade da unidade, respondendo para você. Apenas chame, peça ajuda e lembre-se que já foi dito, bata e a porta se abrirá. E isso te dá um conforto muito grande, porque significa que não todo o tempo você vai conseguir se lembrar, mas quando você não estiver se lembrando, você pode simplesmente pedir ajuda. E todos os seres Caiu a conexão? de repente, deu conectando aqui, caiu e voltou. Mas então, tudo bem? Que parou tudo aqui? Pois é porque aqui, de repente, começou aquele negócio rodando, conectando, Ah, caiu, tá. eu não Então, vi que caiu, de então, repente já estava voltando. tá. Então foi para todo mundo, né? Sim, caiu para Bom, mim também. eu não sei. Então tá bom. Caiu aqui e caiu para todo mundo, né? Em Saiu. pequenos grupos. Agora... Então, agora é o seguinte, a gente dividir sobre alguma situação, como que vocês veem agora numa nova perspectiva. O que vocês podem fazer
usando essa consciência do cristal líquido e, principalmente, usando, né? Eu sou fonte, e como eu sou fonte, eu, então, jorro abundantemente e eu, então, me purifico. Está tudo parado aqui, viu? Purifico essas densidades, certo? Não, não escutei nada, porque ficou Tá, eu vou tudo dividir, travado. então, em pequenos grupos. Tá, então, olha só, eu vou dividir em 3 grupos. cortando. Agora aqui não está me dando instável, não. Estão ouvindo agora? Agora tá bom. Agora Tá. sim. Tá, então, olha só, vocês, eu vou dividir vocês, então, em 3 grupos. Vão dar 2 grupos de 2 e um grupo de 3. E vocês vão, uma vai comentar com a outra, alguma situação onde vocês já ficaram enganchados, que pode ter a ver com essa coisa do agressor e da vítima, ganhar e perder, alguma situação, ou alguém, alguma pessoa com quem vocês tiveram alguma dificuldade, e como que vocês podem lidar com isso agora, nessa consciência do cristal líquido, sabendo que são fontes, e sendo fonte, vocês jorram abundantemente, e ao jorrar abundantemente, vocês dissolvem essa densidade, certo? Que tem a ver com, vamos dizer, uma crise dual que aconteceu, ou que está acontecendo. Isso aí vocês que vão escolher. Tudo bem? Todo mundo concorda? Alguém precisa perguntar alguma coisa ou tirar alguma dúvida? Vamos ver Deixa na eu ver se eu hora. entendi. Vamos ver, Gilda. É para a gente relatar um fato que a gente ficou preso com alguma questão de agressor e vítima. É isso? Não só agressor e vítima. Ou, de repente, assim, eu sempre tive problema com essa pessoa X aqui, qualquer. Entendeu? Mas o que é isso? Qualquer situação que tenha a ver com um conflito dual, entende? Esse conflito pode ser interior, pode ser com alguém. Uhum. Entendeu? Ok. E aí, tá? E aí uma pessoa vai colocar e a outra vai falar, lembrar, olha, você sendo fonte, como é que você pode dissolver isso? Certo? Ok? Ok. Bom, vocês acham que 20 minutos está bom? 30 minutos? Quanto tempo vocês precisam? Acho que 20 minutos. 20? Então tá. Então, assim, eu vou dividir agora, aqui no meu computador é 20 e 13. Então, 20 e 33, eu chamo vocês, tá? Eu não vou ficar andando nas salas, não, porque eu vou deixar vocês, tá? Resolverem isso aí. Depois vocês, voltando, a gente conversa, tá bom? Tá. Vou criar aqui, vocês só vão aceitar aí a mensagem que chega e aí vocês já vão para as salas. Revisitar, né? Porque eu sei que eu sou um ser atlântico e que eu vou revisitar lá. Aí lá eu mergulho no Lago Branco, de cristal líquido, e me sinto mais me sinto completamente diferente, é outra energia, outra situação que você vive, uma conexão incrível. E eu quero permanecer nessa conexão. Não é fácil, mas precisa de praticar. E isso tem aliviado muito, muito. Certo. Você falou da questão Atlante, né?
porque, na realidade, a sexta dimensão tem a ver com a qualidade Atlante, né? E a qualidade Atlante é exatamente o transcender a dualidade, porque o cristal líquido Atlante é meio a meio, cristal líquido transparente e cristal líquido branco. Por isso que ele transcende a dualidade. Então, entre aspas, né, a união de céu e terra. E a Terra entrou na sexta dimensão, né? Em 2013. Foi uma coisa que eu vi acontecer, né? Que o diamante da Terra, ele pôde ser libertado, né? Então, isso está até descrito e tal no livro que eu estou escrevendo, na verdade, eu estou fazendo a revisão dele, mas eu dei curso em várias cidades, né, espalhadas pelo Brasil todo, e eu achava que eu estava indo lá ensinar as pessoas. De fato, isso era uma parte, né? Mas aí, quando foi em maio de 2013, é que eu vi que, na realidade, o mais importante que eu estava fazendo nessas várias cidades que eu fui, espalhadas assim, pelo Brasil, né, assim, Nordeste, Sul, foi espalhando assim, né, era realmente desbloquear fontes. Lembra que lá no primeiro dia eu falei que esse ser que veio primeiro, veio falando comigo, que ele era um ser de cristal, né, transparente, translúcido, e que onde ele morava, de onde ele vinha, era isso que existia, e que na Terra existiam fontes de cristal líquido protegidas. E aí é que eu percebi que esse protegido é como se elas ainda estivessem bloqueadas, porque a Terra não tinha entrado nessa dimensão, né, na sexta dimensão. E aí várias coisas aconteceram antes, né? A gente fez um ritual lá na Serra do Cipó. Esse ritual preparou esse campo eletromagnético da Terra com esses seres de cristal multicolorido do universo, foram formando células. Então, assim, esses seres da quinta dimensão, eles participaram para preparar, né, o campo eletromagnético da Terra, para depois, então, isso acontecer. Porque nas cidades, o que eu vi é que essas cidades onde eu tinha ido, então, desbloquear as fontes, né, formaram linhas, conexões energéticas, e a figura formava um diamante, e representava o diamante dentro da Terra, na primeira dimensão, que tem a ver com a fonte mãe de cristal líquido transparente, que foi para onde, né, reza a lenda, como dizem, né, que a Atlântida submergiu. Então, quando ela submergiu, ela ficou no centro da Terra, nessa fonte mãe de cristal líquido transparente. O que veio falando para mim de Atlântida não tem muito a ver com o que a gente ouve falando de Atlântida por aí, não. Porque muitas vezes o que eu vejo as pessoas falando, elas falam de que os Atlantes fizeram isso e aquilo, coisas ruins. O que veio para mim é que, na realidade, os Atlantes eram seres de cristal, né, de sexta dimensão do planeta Terra. E esses seres é que foram precursores dos seres humanos. Então, vamos dizer, nós somos descendentes, né, dos Atlantes. E o que aconteceu? Em Atlântida, que estava, então, quando estava, então, a coisa ficando mais densa, estava sendo criada, então, as outras dimensões, né, quinta, sexta, quinta, terceira e quarta, esses seres que já existiam, então, no universo de quinta dimensão, os planetas de cristal colorido, eles vieram para a Atlântida, que era a sexta dimensão da Terra, como se ficassem, então, chamando, convidando as pessoas para viver novas experiências. E o que veio para mim, que Saint-Germain, ele era um grande mestre atlante, assim como Maria, Jesus e vários outros, né? Nós aqui também fomos. E aí, ele aceitou essa incumbência de convidar as pessoas, de levar as pessoas para viver essa experiência que chegou, culminou nisso que a gente está vivendo hoje da humanidade, né? Mas ele tinha uma condição para ele mesmo que tudo bem, ele levava as pessoas, mas depois ele trazia de volta. Por isso que ele tem o rosto lilás, né, violeta, que tem a ver com a transmutação. E por isso ele foi considerado o pai da humanidade. Então, foi a história que veio para mim, né? Então, quando o momento atual, então, que é o momento de abertura, né, no sexto chakra, que é o terceiro olho, que é essa expansão, que tem a ver com a Era de Cristal, né, que foi o nome que veio para mim, a Era de Cristal, tem a ver exatamente com o transcender a dualidade. Então, é a gente reconhecer na gente a nossa qualidade atlântica. Então, reconhecer a nossa qualidade atlântica tem muito a ver com isso. Quando a gente está no Lago Central e a gente mergulha nesse lago, a gente está vivenciando isso, esse processo de transcender a dualidade. Né? Como eu falei com vocês já, cada um desses planetas de cristal colorido, esses planetas de sexta dimensão, todos têm no centro um grande lago de cristal líquido.
assim como o planeta Terra, que tem a fonte-mãe de cristal líquido no centro da Terra, que é o cristal líquido transparente, né? Então, assim, o que aconteceu comigo, em termos da minha percepção, né? Em 2012, eu já comentei isso com vocês, que teve aquela coisa lá do dia 20, né, de dezembro de 2012, que eu vi aquela conexão toda. Então, eu via até então, no centro da Terra, a fonte-mãe de cristal líquido, via um grande templo, que era uma pirâmide, e via vários mestres lá. Mas eu não sabia ainda o que era. Só em 2013 que eu fiquei sabendo que esses mestres que eu via nesse grande templo, no centro da Terra, eram mestres atlantes. E esses mestres atlantes, eles estavam como que, com essa coisa, né, que veio, Atlantes nos submergiu, então eles ficaram ali. Por que eles ficaram ali? Porque eles não tinham como ocupar o espaço ao redor da Terra, porque não tinha, energeticamente, não era compatível, né? E aí, depois, em 2015, teve um ritual na Prainha, lá no Rio de Janeiro, um curso que eu dei, e foi muito interessante, porque nesse ritual, que era como um batismo, uma pessoa ia ser batizada. Esse ser batizado significava isso, né? A pessoa entrava no mar, duas outras segurando ela, ela mergulhava. Quando ela mergulhava a cabeça, ela reconhecia que ali era um lugar sagrado. Reconhecer que é um lugar sagrado é reconhecer que aquilo ali é tudo cristal líquido, que na verdade tudo é. A pessoa reconhece isso, então tem a ver com a consciência. E a segunda vez que a pessoa mergulhava, se ela estivesse pegando uma pessoa, um Atlântico, formou-se um grande túnel que vinha do centro da Terra até ali no mar, né? No Oceano Atlântico, e esses seres, então, que antes ficavam ali restritos essa área no centro da Terra, podiam, então, circular, e é o que acontece hoje, né? Então, o que acontece? Isso significa que os Atlantes, estando mais na superfície, né, no campo eletromagnético ao redor da Terra, eles estão mais próximos dos seres humanos. Estando mais próximos, facilita esse processo de transcender a dualidade, que é o momento atual. Então, o que a gente está vivendo é essa expansão dessa consciência, né? Então, essas coisas todas vieram, mas lá no início, o que veio para mim dos Atlantes, é que os Atlantes, eles tinham, quando eles começaram, então, a ficar mais densos, já indo para formar os seres humanos, eles tinham, então, essa ilusão, porque aí eles já estavam numa densidade maior, de que se eles se mantivessem com o cristal líquido, eles poderiam fazer o que quisessem, que eles não iam se macular. Quer dizer, eles poderiam viver o bem e o mal, mas sem estar vivendo a dualidade. Isso era uma ilusão, porque isso é impossível. Então, para eles, né, o cristal líquido, na realidade, o que eles buscavam seria a pedra filosofal, santo grau, o nome que quiser dar. Mas seria a cura deles, porque, na realidade, é de onde eles estavam, né? Onde eles estavam. Então, eles perderam foi a consciência, né? E, realmente, as coisas foram ficando mais densas, mas os Atlantes, eles são, então, precursores, né? Seres humanos. Então, é a sexta dimensão do planeta Terra. Tem a ver com os Atlantes. E, nesse momento, é o momento da gente recuperar. Porque, como foi falado hoje mesmo na canalização de hoje, né? Quando a gente chegou ali na oitava dimensão, com os mestres ascensos, né? O que eles falaram? Não, vocês sempre estiveram aqui, vocês aqui não se lembram. Então, na verdade, não deixou de ser nada disso. A gente também é mestre, a gente também é anjo, a gente só precisa reconhecer. Porque se a gente é luz primordial, a gente está e existe em todas as dimensões da unidade. Só que a gente não se lembra. É por isso que a gente precisa se lembrar que é a fonte. Quando você se lembra que é a fonte, você se conecta com essa nova realidade. Nova realidade porque não é o que a gente vive no dia a dia, mas é uma realidade que é a realidade mesmo, né? Que todo mundo sabe, mas se esqueceu. Então, a história dos Atlantes tem a ver com isso. Muitas vezes vai ser falado em função disso. Então, e o que veio para mim não tem muito a ver com as coisas que eu já ouvi as pessoas falando, né? Atlantes fez isso, fez coisa ruim, que não sei o quê. Isso aí são os Atlantes que, na verdade, já não eram mais Atlantes, né? São os que abandonaram e foram viver essa experiência dual. Tá? Então, quando se fala de Atlante, tem a ver com essa historinha aí que eu falei com vocês. Como veio para mim, né? Eu só falo, como eu disse, as coisas que chegaram para mim. Que os outros falam, cada um vai falar de um ponto. O que vem para mim é isso. Então, é o que eu coloco. Uhum. Bom, é isso. Será que a Kim quer acrescentar alguma coisa? Eu acho... Kim, você quer falar alguma coisa? Como é que foi a experiência aí na dupla?
Você falou que estava molhada de cristal líquido. Então, foi tudo bem? Tranquilo? Eu estou ficando sem bateria. Eu pus para carregar. Ok, mas foi tudo bem, tudo tranquilo. Foi tudo bem. Eu coloquei agora aqui para carregar, que senão vai cair a ligação, sabe? Ok, Mas foi tudo bem, foi ótima a experiência. que bom. Então tá. Quem mais, então, quer colocar, gente? Como é que foi esse encontro aí? Os pequenos grupos? Nós ficamos com 3 pessoas, né? Eu e as 2 Ana. A Ana Guerra e a outra. Foi muito bom. Eu acho que foi uma conexão boa que nós fizemos, sabe? Cada um ouvindo o outro, e complementando, e ajudando. E ficamos bem dentro do que você pediu, e foi muito bom. A minha conclusão do que eu coloquei é que é uma grande oportunidade para eu resolver o problema que eu coloquei lá, sabe? Então, tem sido muito boas explicações, e só colocamos uma coisa, que a gente faltam 4 aulas, se eu não me engano, né? Hoje é a 10ª, né? São 16. Faltam 6 ainda. Então tá bom. Eu achei que faltavam 4. Eu falei, nossa, tá acabando, e depois? Como é que fica? Não, nós vamos conversar sobre isso. Porque precisa continuar, né? O processo de vocês precisa continuar. A gente só começa, né? Mas a gente vai conversar sobre isso. Não, então tá bom. Foi muito bom. E outra coisa também. Eu não estou preocupada e querendo passar tudo, porque é muita coisa. Hoje eu falei um monte de coisa. Claro que algumas pessoas vocês pegam, outras não pegam, e aí a gente vai precisar de um aprofundamento, mas depois. O mais importante nesse momento, que é o que eu quero realmente, por isso que é importante eu saber, de fato, como foi para vocês essa experiência hoje, é o que se vocês estão conseguindo praticar isso, entendeu? Por exemplo, diante de uma situação real, qualquer que seja ela, como é que eu posso usar o cristal líquido? Isso é o mais importante nesse momento. Tá? Sabendo que existe, também ter essa consciência, como é que eu posso usar? Vocês conseguiram sentir isso? Sim, eu consegui. E elas me ajudaram, fizeram ver também mais à frente, sabe? Foi muito bom a troca de ideias. Pois é, essa conexão, né, com o outro é uma coisa, como eu falei, vocês já podem começar, isso vai precisar continuar, entende? Entre vocês também. Porque isso é muito importante. É o suporte, né, que a gente tem. Da mesma forma, né, que foi falado, não, todos os seres da unidade estão disponíveis. Você pode pedir ajuda, mas você pode pedir ajuda a todo mundo. Não são só esses, entendeu? E às vezes elas viram alguma coisa que eu não vi, entendeu? Então, para facilitar o meu processo. Exatamente, exatamente. E ajuda mesmo, é real. Muito bom. Que bom. Seria bom as Anas falarem, então? Foi bem isso mesmo que a Irleia falou. Nós, cada uma se posicionou, colocou a sua inquietude, seu conflito da dualidade, e chegamos à conclusão de que é isso, é trabalhar, né? Praticar, né? Se reconhecer, jorrar e enxergar o outro também como cristal e dissolver, buscar essa essa coisa se dissolvendo, né? Derretendo. Certo. E deu para perceber isso, né? Sim. Assim, como a coisa atua, né? Porque o importante é isso, para vocês continuarem fazendo. Né? Sim. Sim, chegamos à conclusão também de que, como a fonte é inesgotável de cristal, então o perigo de acabar não tem. Não existe, exatamente. É a abundância, né? É a abundância, a lei da abundância. Vai jorrando, jorrando sempre. Sempre. Quanto mais a gente pratica, mais tem. Quanto mais doa, mais tem. Estímulo, né? É o estímulo. Exatamente.
Exatamente. Por exemplo, fazendo uma analogia aí, né? Quando a mulher está amamentando, né? Quanto mais ela Sim, amamenta, mais produz o leite. É mais ou menos isso. é isso mesmo. Eu posso falar de uma experiência que eu tive antes de ontem? Uhum, pode falar. Eu estive no Hermes Pardini aqui para fazer um exame. E a hora que eu cheguei lá, a sala estava lotada, não tinha lugar nem para sentar. Eu falei, nossa, isso aqui está tão complicado. Aí, na mesma hora, e não estava andando, tinha um reclamando que já tinha muito tempo que estava lá para fazer um ultrassom e travou a sua imagem. Bom, deixa eu contar, né? E eu estava lá, e a sala muito cheia, e eu falei, gente, tem que dar um jeito disso aqui, um reclamando que já estava com a bexiga muito cheia e tal e tal. Aí eu falei assim, mas eu sou luz, eu vou jogar minha luz aqui para todo mundo. E eu senti que eu estava iluminando o recinto, de tanta conexão que eu consegui. Não é que na mesma hora o negócio começou assim a andar? E eu falei, gente, e começou assim, eu comecei a ver cadeira vazia e o pessoal sendo atendido. Aí eu pensei mais uma vez, né? Puxa, como é que funciona, né? Como é que funciona? Eu não estava tirando prova dos 9, né? Eu estava fazendo uma coisa que eu tinha aprendido. Mas começou a fluir assim, sabe? E a coisa foi encaminhando, de repente chegou na minha hora, e foi muito interessante essa experiência. Foi antes de ontem, é super recente. E eu mantive aquela conexão mais tempo. Foi muito bom. Pois é, e esse exemplo que você está dando, ele mostra a importância de a gente fazer todo o tempo, né? Basta lembrar, independente do lugar onde você está. É. O objetivo é esse, está fazendo sempre. Eu tenho feito mais vezes mesmo. O bom é isso, você pode, então, né, usufruir dos benefícios, né? Quanto mais você faz, melhor. Por isso que eu acho que a gente precisa continuar mesmo com um grupo, né, Gilda? Eu falo assim por mim, sabe? Eu preciso de um grupo, porque sem o grupo eu me disperso, É fácil dispersar, né? eu não tenho disciplina, eu tenho outras prioridades, e aí a gente percebe que faz falta, né? Que isso daí é um alicerce muito grande, né? Que Com nos certeza. dá sustentação, né? Então, Com certeza. É isso mesmo. Bom, Ana Maria, você quer colocar, então? Como é que foi nesse trio aí? Foi tranquilo, elas disseram tudo aí, né? E é a prática mesmo, tem que colocar em prática. E eu também já vivenciei no dia a dia algumas situações em que eu fiz uso do cristal líquido e me imaginei jorrando naquela situação e a situação se resolveu, né? E então não baixar a guarda, né? É continuar treinando, continuar fazendo e se priorizar primeiro, né? Para depois passar para o outro. Porque é só fazendo, né, praticando, que você vai perceber, né, o resultado. Se você não pratica, não percebe, não faz. Isso. Não é? Você tem um instrumento, mas não utiliza, então não adianta. Foi isso que... E também a questão de vítima, percebo que não tem vítima, né? Ambas as partes, para sair da dualidade, não pode ter vítima. Nem um lado, nem o outro. Exatamente. A gente começa a ver de uma forma realmente diferente, né? Porque a gente passa a ter mais condições de ver dessa forma, né? E aí vai mudando, não tem como não mudar, né? Internamente, não tem como. Mas é isso. Bom, e a última dupla aí, então, gente? Maria de Fátima e a Heloísa. Quer trazer, Heloísa? Não, pode falar. Depois. Eu estou aqui pensando, né, que era uma dúvida que eu botei quando
a gente colocou situações de dualidade, como usar o cristal líquido para ajudar, né? Então, a gente mais falou do resultado do que a gente praticou ali naquele momento, né? Usar o cristal líquido, né? E aí eu estou me dando conta agora que eu estou ouvindo, né? Uma parte das pessoas falando, uma coisa de, ao invés de uma fala que eu trouxe, né? De trazer o impulso, e eu percebi em situações diferentes que esse impulso estava a serviço de uma distorção do ego, né? E que provavelmente tem um lado de soberba, né? Com a intenção de ajudar, né? Mas tem a distorção, né? Tem a distorção, que foram duas situações completamente diferentes, que eu não tinha nada a ver com a história, né? Mas que eu fiz um corte que na segunda vez eu me perguntei, ei, para que isso, né? E aí me dei conta desse movimento, dessa intenção, né? Para ajudar, digamos assim, para clarear, para as pessoas saírem do lugar de vítima, para compreenderem que o lugar de vítima tira energia também, né? Não falei tudo isso, mas foi num diálogo comigo, né? E aí, ouvindo aqui, me veio assim, precisa falar nada, só precisa trazer a intenção, sabe? Não precisa agir no impulso, fazer esse corte, né? Com boa intenção que seja, mas que tem do outro lado também de soberba, né? Vamos e venhamos, né? Que é muito comum, né? No ser humano. Muito comum. Sim, né? Sem julgamento mesmo, só se dando conta. Não, mesmo, mas assim. É comum mesmo, todo mundo tem. Aí eu falei, agora me clareou isso. É menos do que isso, né? Do falar, do fazer o corte, do achar que vai ajudar, né? E é mais do que isso, né? Que é a intenção, que é de um lugar até de mais silêncio, sabe, Gilda? Isso. Assim, exatamente. Essa intenção estava bem confusa, né? Eu falei para a Heloísa, eu não sei como fazer uso para lidar com isso que eu falei da dualidade, entendeu? Isso só clareou agora, depois de vi todo mundo, tá? Clareou mais, né? E é muito bom que seja mais simples, né? Exatamente. Muito bom. É mais simples. Por exemplo, você está num ambiente, o ambiente está te incomodando. Você se coloca dentro da pirâmide. Coloca uma pirâmide grande para todo o ambiente. E, deixa rolar, entendeu? Simplesmente. O deixa rolar que é o detalhe importante. A coisa acontece. Inclui e deixa rolar. Isso. Sim. Uma vez o arcanjo Gabriel, né, me disse o seguinte, que quando você vai fazer algum projeto com alguém, né, uma coisa, você vai criar alguma coisa, se você tem algum conflito, por exemplo, a mulher às vezes vai ter que resolver alguma questão com o ex-marido, alguma coisa, assim, algum conflito, alguma coisa que é extremamente comum, né, acontecer, que a gente deveria fazer o seguinte, a gente visualiza um cristal pedra mesmo, transparente, tanto aqui no sexto chakra, seu, no caso, e da outra pessoa, uma rosa branca no seu coração, no coração do outro, e que você deve entrar, assim, criar uma nova coisa, né? Ou ter algum encontro, assim, que seria com uma figura conflituosa, né? Dessa forma, nessa natureza. Porque, na realidade, ele é um anjo da informação, né? Então, assim, as cores dele, né?
que tem a ver, né? Os olhos azuis tem a ver com o manto de Maria, né? O cabelo, assim, como uma espiga de milho, bem dourado, né? Que tem a ver com o sol. Mas ele é um anjo da informação. Então, a informação por quê? Né? Como diz, né? Reza a lenda que ele informou para Maria que ela ia ter, né, o Filho de Deus, né? Jesus. Então, mas o que significa informação? É o próprio DNA. O DNA carrega a informação. Então, o DNA tem a ver com a criação. Então, quando você vai criar um projeto com alguém, você pede também essa ajuda ao Arcanjo Gabriel. Entende? Porque é algo que você vai criar. E é algo que tem a ver com uma pessoa com a outra. Tem a ver com uma relação. E é incrível, né? Situações do dia a dia que pessoas fizeram isso e tiveram resultados assim muito bons. Então, é se lembrar. Você não precisa falar nada. Você faz aquilo ali, visualiza aquilo e pronto, e a coisa flui. Na realidade, o cristal líquido é algo muito simples. Muito bom. Exatamente por ser muito simples, a nossa mente racional, às vezes, não entende, né? Parece complicado, mas é porque é simples, porque a vida é simples, mas a gente complica, a mente racional nossa, né? A dualidade complica as coisas. Mas a vida flui, né? Ela flui. E ela continua fluindo. Você querendo ou não, gostando ou não, está fluindo. Então, é melhor fluir junto, né? Mais fácil. É melhor fluir contra junto a maré, no não dá simples, certo. né? É o simples mesmo, é simples, entende? Simples. E você não fica querendo um resultado. Eu estou fazendo um cristal líquido para dissolver essa tumor, essa coisa que eu tenho, que não é isso. Ele tem a inteligência própria, então ele flui. Então, você manifesta o que é e a coisa acontece. Apenas é isso. A mente racional não direciona, entende? A gente tem a intenção, né? Mas não é assim, não vou fazer isso que eu quero, não é algo do ego, entende? É uma vontade que vem de dentro. Por isso que é falado muito a vontade, a verdade do coração puro. O coração puro é aquele coração que não está contaminado pelo ego, né? Então, na realidade, a gente está indo para a nossa essência. É o que a gente é, a gente vai expressar o que a gente é. Viver é isso, né? Viver plenamente é expressar o que você é. Apenas isso. E aí entra o doar e receber, porque você sendo fonte jorra e recebe ao mesmo tempo. E entra todas essas questões. Mas é tudo simples. E aí a gente vai fazendo e vai percebendo, né, o resultado. Certo? Sim. Heloísa, quer falar alguma coisa, acrescentar o que a Fátima falou? Não, é que a Fátima falou mesmo, ela falou correto. E a gente está um pouco confusa, inclusive eu mesma, assim, hoje foi muito mais esclarecedor e eu pude entender melhor o que realmente era o cristal líquido. Eu sei que é uma fonte que eu jorro, eu né, consigo me unificar, mas eu não estava vivenciando isso como uma coisa mais direta, entendeu? Constante. Aí, nossa, a gente contou caso, mas assim, que para mim foi esclarecedor agora, porque eu entendi que a gente já está com tanta sabedoria, já com tanto conhecimento, né? E muitas vezes não consegue utilizar aquilo. E não sabe por quê. Uma coisa tão boba. Né? É verdade. Não, foi ótimo. Eu ter ouvido todo mundo aqui para mim foi esclarecedor. Agora sim, eu estou entendendo o que é realmente que você quis fazer para mim com esse cristal líquido. Entendeu? Agora eu entendi. E ficou eu e a Fátima falando, e nós não fizemos teste de uma com a outra, mas é como a gente... às vezes eu entro aqui e venho vivenciando, que você fala assim, tem que conectar, eu tento conectar com todo mundo, mas agora eu entendi o que é realmente. Pelo menos eu acho que ficou mais claro. Mas é assim mesmo.
É por isso que precisa da prática. E quando você ouve a experiência dos outros, é muito rico, gente. É Nossa, muito rico. Porque a experiência do outro também é sua, não tem separação. é isso que a Neila falou aí, assim, resumiu tudo. Porque a Exatamente. experiência dela no Hermes Pardinho resumiu tudo. Uhum. Mas é isso mesmo. Por isso que precisa praticar. Isso. Ah, Né? agora vai ser diferente. Né, Fátima? Vamos botar em prática, né, Heloísa? O objetivo é esse. E por isso que eu falo, sempre eu gosto de falar isso. O mais importante desse curso que vocês estão fazendo é praticar. Aprender a praticar. Senão não adianta nada. Ficar sabendo que existe e tal, não adianta nada, nada, se você não pratica. Isso mesmo. Eu até que pratiquei bastante essa semana. Ótimo, é isso mesmo. É praticando que você vai vendo, sabe? Nas situações do dia a dia, gente. Toda hora acontece uma coisa, um pepino aqui, outro ali, é normal. Na vida de todo mundo. Você vai fazendo e vai saindo assim das situações de uma forma nova, diferente. E que dá uma tranquilidade muito grande, né? Eu acho que fica claro quando você fala assim, aqui na superfície, né? Terceira e quarta dimensão, na dualidade, não tem como, né? Tem o ou, né? Você fica ali, né? Exatamente. Ok, isso aí a gente não vai mudar, né? É a nossa realidade aqui, né? Aqui é isso, né? É isso. Não é porque sou eu, é você. Não, essa assim. realidade é assim. Como é que a gente pode sair do ou, né? Então, essa coisa de lembrar lá, quando Saint Germain fala, não, mas você nunca saiu daqui. Tá bom, mas vamos devagar, porque, né? Mas você não ficar à mercê desse fluxo da dualidade, né? E nem querer mudar isso. Isso, para mim, que foi a grande sacação. Sabe? Certo, não me mas pertence mudar isso, né? Então, jogue uma intenção, né? Exatamente. E entrega. Acabou. Né? Vamos lá, Heloísa, botar em prática. Por cima do que a gente trouxe. Né? Porque a questão do eu sou é isso, né? Se eu sou, eu não tenho como deixar de ser. Eu só preciso me lembrar. Eu sou, sempre fui, sempre serei. Mas eu preciso me lembrar que sou. Só isso. É isso mesmo. Elô, eu já fiz muito cristal líquido para o Zé Reinaldo. Eu tenho certeza que ele recebeu. Ah, eu sei, Neila. É igual eu estava conversando com a Fátima, eu estava fazendo as coisas também e tento vivenciar isso que a Neila, que a Gilda vem passando, e assim, mas eu fazia um pouco assim, em momentos, não, sabe, não, fazer, né? Eu preciso fazer isso aqui, não. É viver o meu cotidiano. Isso. Lembrando que você é a fonte. Isso. Mas isso é muito bom, né, gente? A gente e não deixa de ser, isso é fantástico. Pensa bem. Muito bom. Né? Mas precisa se lembrar, né? Porque na dualidade a gente esquece, porque a dualidade é isso, né? É a ilusão, né? E uma coisa que a Neila falou é que ela sempre colocou, né? Mandou cristal líquido para o José Reinaldo. Eu, assim, as coisas que eu vivenciei hoje, que eu vejo que muita coisa poderia ter sido 1000 vezes pior, entendeu? Mas foi devido a essas vibrações positivas que eu tive que me ajudou a manter o equilíbrio. Exato. É isso eu mesmo. agradeço muito porque foi isso mesmo. Hoje eu vejo o quanto eu recebi.
E como essa experiência é rica para você, né? Não tem como não ser, né? Não é fácil, mas é muito rica, né? Travou de novo. Mas é porque a internet que fica travando. Mas é aquela velha história, né? Vivendo e aprendendo, né, gente? Quando a gente está vivo, é que a gente tem que aprender, tem o que aprender. Então, estamos aprendendo. Tá bom demais, não é isso? Ô, Gilda, só rapidinho aqui, a Neila deu um exemplo super simples e muito importante. Eu fui no PA levar minha sogra esses dias, no PA do Felício Coxo, aqui, lotado, eu nunca vi tanto sofrimento. Nós ficamos 5 horas lá, ela com 94 anos, para ela ser atendida. E aí, de repente, eu já não estava aguentando. Aí eu lembrei do Cristal. Eu saí de dentro do pronto, fui lá, vi uma árvore linda, só assim, pertinho da entrada. Eu entrei debaixo da árvore. Gente, que lugar sensacional. Aí a árvore virou uma pirâmide e eu fiquei ali, sabe? Um pouquinho de tempo eu pude ficar e depois entrei e fui fazendo. Depois nós fomos lá para aquelas coisas horríveis, mais ainda no lugar de Covid. Só tinha Covid, a parte dela também era de gripe, então mandaram ela estar lá. Mas aí eu fechei o olho, ficamos lá num quartinho com mais 4 tomando soro e eu mandei. Eu sei que no final a gente já estava amigo de todo mundo, morrendo de rir. E o pessoal, deixa que eu levo a cadeira dela, empurrando os pacientes, sabe? Fizeram um montão de amizade. Eu falei, gente, pelo menos a alegria a gente teve aqui dentro, já tá bom, né? Consegui manter isso. Eu falei, gente, que coisa interessante. É muito incrível, assim, né? Você fazer do limão a limonada, né? O que você vai fazer naquela situação? Muito interessante. É um recurso poderoso, simples, fácil de usar, né? Exatamente isso. É só praticar. É só praticar. Muito bom. Mas é isso então, gente. Podemos finalizar, então? Sim. A Ana quer falar? Pode falar, Ana. Não, rapidinho, só para te dar um feedback, Gilda, só para dizer que aquele exame que eu fui fazer deu tudo certo, tá? Que ótimo, hein? Tá? Então, muito bom. Tudo tranquilo, tá bom? Ótimo, que bom, bom saber. E o meu eu tive que desmarcar, eu desmarquei meus exames todos por causa da gripe. Então, eu acho que não era o momento de fazer. Mas vai chegar. Vai chegar e você vai fazer, e você vai ficar tranquilo. Sabia que você ia escapar, Ileia. Estava sentindo isso. Não posso fazer com gripe. Desmarquei tudo só o ano que vem. Eu sabia que você ia escapar. Não, mas vai dar tudo certo. Agora você já está mais preparada. Agora vai. Neila arrancou o dente, você arrancou o siso. Não, o meu vai ser segunda-feira. Eu já estou pedindo cristal líquido para todo mundo. É o siso que eu vou extrair. Vai ser segunda, 8 horas da manhã. Muito simples. O perigo é aquela história, né? Que dizem que é o dente do juízo, né? Você vai perder o juízo, né? Pelo menos na vida. Agora, quer melhor do que isso, né? Perder o juízo é a melhor coisa que tem. Então, é isso. Oi, Irleia, só para te dar um consolo, eu sou a pessoa mais medrosa que existe. Eu fiz esse exame já que você comentou na aula passada 3 vezes, então você vai tirar de letra. Com certeza. Mas eu não achei bom desmarcar, não, mas eu fiquei gripada e eles aquela história, salva pelo gongo, né? Salva pelo gongo. Mas é isso aí, gente. Falou então, muito bom. É isso mesmo que tem que praticar. Tá? E como eu falei, qualquer coisa que vocês precisarem, coloca no grupo, vão interagindo cada vez mais, que é melhor para todos. Tá bom? Então é isso, gente. Boa noite, bom descanso. Boa noite. Boa noite. Segunda. Beijo. Tchau. Vou fechar aqui. Tchau, tchau. Tchau.